Muito bem, meus caros, voltamos com a parte 2 desse vídeo. Agora eu limpei aquela rabisqueira toda para explicar mais alguns detalhes para vocês sobre o valor presente líquido. Olha, você sabe então que o valor presente líquido ele parte da equação mãe da administração, que é a mesma do mundo das finanças. Resultado é igual a entradas menos saídas. E ele faz isso, ele compara tudo aquilo que entrou de dinheiro na organização, menos tudo aquilo que saiu de dinheiro da organização, todos eles sempre corrigidos por uma taxa mínima de atratividade. Agora o curso vai ficar mais importante para você à medida que nós vamos estudar alguns deflatores e algumas fórmulas, algumas formas inclusive, da gente aprimorar essa técnica de análise de VPL, de valor presente líquido. Então, nós precisamos entender basicamente que toda vez que nós queremos comparar um empreendimento, um investimento para saber se ele é viável ou se ele é inviável, nós precisamos analisar o resultado. Então, qualquer um dos dois que eu vou analisar, sempre eu vou olhar para o resultado. Agora, esse resultado não é qualquer um, é um resultado que seja corrigido e corrigido por uma TMA, uma taxa mínima de atratividade. Essa TMA precisa englobar no mínimo, três fatores, que é o retorno, nós vamos chamar de R, a inflação, você já está familiarizado com esses termos aqui, e com o risco. Nesse caso aqui, o risco para a gente pode ser tanto um risco que você vai ver no mercado de capitais chamado de beta, que é um risco sistêmico, ou de sigma, que é o risco de uma determinada ação ou de um determinado ativo, ou, como eu prefiro, a soma desses dois riscos aqui, e nós vamos ver algumas formas da gente avaliar isso, como, por exemplo, retorno e risco pelo índice de Sharpe, lá em mercado de capitais. Não é o motivo da nossa conversa agora, a gente vai ver isso lá mais para frente. Bom, então nós precisamos fazer esse resultado apurado, corrigido pela taxa mínima de atratividade. E aí, isso daqui representa que, em outras palavras, nós vamos ter um desenho de diagrama de fluxo de caixa, você deve lembrar disso daqui, onde tradicionalmente no período zero nós temos uma saída de recursos que coincide com investimento e depois uma série de entradas e saídas de recursos com o passar da série histórica, com o passar do tempo, e todos eles necessitando de correção para chegar na data de hoje. Esse transporte para a data de hoje é o que a gente chama, lá para trás, é o que a gente chama de desconto de taxa mínima de atratividade. Aliás, você deve estar lembrado, deve estar lembrada que nós estudamos pouco tempo atrás algumas formas de desconto. E quando a gente fazia tanto o desconto por fora quanto o desconto por dentro, nós usávamos formas de desconto chamadas de desconto simples. Lembra que eu falei isso para vocês? E por que era simples? Porque eu sempre pegava e dividia por um número simples. Por exemplo, o desconto por fora era igual a M vezes I vezes N. Estava oculto, mas ele era dividido por 1. O desconto por dentro é a mesma coisa, só que com uma pequena diferença. M vezes I vezes N dividido por 1 mais I vezes o N. Repara que esse I vezes N está multiplicando. Agora, no valor presente líquido, nós vamos pegar o saldo de cada ano, que é o nosso resultado, e vamos dividir por 1 mais I, só que agora elevado a N. Por isso que é um desconto chamado de composto. Agora você não consegue mais fazer ele de maneira simples, na raça, sem ter muito trabalho. Você consegue resolver o cálculo, mas dá uma trabalheira danada para você fazer isso. Tanto que você vai ver na sua apostila que existe uma fórmula para isso. A fórmula está aqui, ó. A fórmula do seu valor presente líquido aqui, esse P aqui é de valor presente líquido, é igual a 1 mais a taxa elevada ao N menos 1 vezes o R, que vai ser a taxa de pagamento ou recebimento uniforme. Nesse momento aqui nós estamos ainda em pagamento uniforme, dividido por 1 mais I elevado a N, está vendo que é composto. Tá? E repare que ele é uniforme porque nós temos aqui os fluxos de caixa, repara nesse exemplo, fluxos de caixa iguais, olha aqui, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. É lógico que eu vou te mostrar um outro jeito de você fazer isso, que eu não quero que você fique gastando árvores, fazendo cálculos intermináveis no seu caderno. Você vai usar a calculadora financeira para isso. Mas eu preciso te chamar a atenção do seguinte, está vendo que aqui nós temos períodos, está vendo que ele começa com o período zero, sempre o período zero sendo equivalente a hoje, e não teve nenhum fluxo de caixa no período zero. Período zero, ou seja, hoje, é a única coisa que eu sei, o restante eu não sei. Daqui tudo para frente, eu não sei o valor do dinheiro.
Como eu não sei o valor do dinheiro, eu preciso corrigir para a data de hoje usando um deflator. Fala assim, peraí, professor, como que eu não sei o valor do dinheiro? Olha, eu pego 1.500 mais 1.500 dá 3.000 mais 3.000 dá 6.000 reais. Pô, isso aqui foi um negócio muito viável, certo? Não, a gente não pode fazer esse tipo de análise, porque o valor do dinheiro é alterado com relação ao tempo. Nesse caso aqui, nós tivemos uma taxa de desconto de 8% ao período. Se esse período for, por exemplo, o ano, quer dizer que em cada ano ele atualiza esse valor em 8%. Então ele vai fazer o seguinte, ele pega o valor do ano 1, R$ 1.500, dividido por 1 mais a taxa, que vai ser 0,08, né, porque eu já dividi ela por 100, elevado a 1. Isso aqui vai dar um determinado valor. Não quero nem calcular isso aqui. Aí, se eu quero saber dessa série histórica inteira, eu tenho que fazer isso mais R$ 1.500, que foi o que deu no ano 2, 1 mais 0,08 elevado a 2, tá? Isso daqui mais R$ 1.500 dividido por 1,08 elevado a 3, mais R$ 1.500 dividido por 1,08 elevado a 4. E se for 26 lançamentos, se for 110 lançamentos, se for 1.000 e sei lá quantos lançamentos, você vai ter que fazer um por um desses cálculos. Isso aqui é um trabalho interminável. Por isso, então, a gente faz esse cálculo todo na calculadora financeira. Como é que resolve isso? Olha, você vai ver que é bastante simples. A calculadora financeira tem as teclas necessárias para isso. Então, a primeira coisa que você faz assim, ó, zero fluxo de caixa, FCLX, ok? Agora vamos lançar os valores do fluxo de caixa. Vamos ver aqui. No período zero não teve nada. Bom, não teve nada, eu posso escolher lançar ou não. Ele é opcional. Como é a primeira vez que eu estou fazendo, eu vou lançar aqui para você ver como é que funciona. O zero não é nem positivo nem negativo, então você coloca zero, vai na teclinha G da sua calculadora financeira e procura CF0. CF0 está lá naquela teclinha do PV. CF0 quer dizer Cash Flow, ou seja, fluxo de caixa no período zero. Quer dizer que eu não tive nada hoje. Se fosse 1, seria 1G CF0. Se fosse R$ 1.000 negativo, seria 1.000 CHSG CF0 e assim vai. Aí nós temos lá um 1.500 no período 1. Então vamos lá, 1.500 G, porque ele é positivo. Agora não é mais CF0, agora é CFJ, que está na teclinha do PMT. E por que isso? Porque agora eu já estou vendo que está acontecendo um pagamento em outro período que não seja o zero. Independentemente desse pagamento ser constante ou não, sempre você vai usar essa tecla GCFJ. Então nós temos mais um lá, 1.500 GCFJ. Mais outro de 1.500, ou do terceiro período, GCFJ. Mais um de 1.500 GCFJ. Pausa. Você está vendo que nós estamos usando sempre o mesmo valor. Tem outro jeito da gente fazer isso? Tem. Você vai ver no próximo encontro, mas é usando uma teclinha chamada GNJ. Não precisa se preocupar com isso agora não, que nós vamos nos divertir muito com isso depois. Por enquanto não faz para você não confundir. Lança um por um, depois eu te ensino mais macetes. Então você lançou todos eles. Falta agora você lançar a taxa, que é 8i. É a taxa do seu financiamento de 8% ao período. Se não estivesse no mesmo período, você teria que converter. Como ele está no mesmo período, tá ok, 8i. Agora você aperta a tecla F para acessar a função em laranja da sua financeira e procura NPV. O NPV vai estar também ali no PV, na sua tecla PV, mas como você apertou laranja, ele vai acessar a função em laranja, que em inglês significa N de net, depois present value, ou o nosso bom valor presente líquido, net present value, é o nosso NPV. Quando você fizer isso, vai dar um resultado. Deixa eu fazer na minha financeira aqui. Então, eu zerei a financeira, eu coloquei 0GCF0, 1.500G, cadê meu G aqui? GCFJ, aí são, bom, 1.500 GCFJ, 1.500 GCFJ e 1.500 GCFJ. 8 é a minha taxa, F, NPV, então o resultado aqui deu R$ 4.968,1903. Repara que não são os mesmos R$ 6.000 que aparentemente seriam. Oh, minha bateria está acabando. A coisa é um pouquinho diferente, não é a mesma coisa. Então repara que nós conseguimos desvendar isso quando nós calculamos o valor presente líquido. Bom, por hora tá bom, é bastante informação. Para você registrar a sua presença de hoje, hoje não é atividade pontuada, porque a gente acabou de sair de uma prova, né? Espero que vocês tenham se saído muito bem, aliás,
depois eu faço a correção, mas por favor, só tira um print aí da sua tela do exercício que você fez da sua apostila. Deixa eu ver se eu tenho a apostila aberta aqui. A apostila está aberta aqui. Faça, por favor, o exercício de fixação 1. Faça um aqui, tenta rabiscar o 2, depois a gente corrige, ok? Obrigado, abraço e até a próxima.